Olá pessoal, nessa aula a gente vai estudar preparação e limpeza do banco de dados. Trata-se da gente discutir como é que a gente pega a nossa planilha e deixa ela no ponto, prontinha, para colocar os dados da nossa pesquisa. A gente vai conversar também como é que a gente faz para preparar a nossa planilha já com os dados inseridos para fazer tanto as primeiras análises, como também para exportar do Excel ou de algum software qualquer de planilha eletrônica para um outro software de análise estatística. O primeiro cuidado que a gente tem que ter é que todos os dados que a gente coleta na nossa pesquisa devem estar em um único arquivo. É muito comum quando o aluno vai trazer para mostrar para o professor os dados de uma pesquisa, às vezes ele trazer vários arquivos diferentes. Então, por exemplo, digamos que ele coletou os dados em duas escolas diferentes. Aí ele faz um arquivo para a primeira escola e um arquivo para a segunda escola. Não é para fazer dessa forma. Todos os dados devem estar na mesma planilha. Mesmo que você tenha feito a coleta em lugares diferentes, em épocas diferentes, tudo isso tem que estar na mesma tela, digamos assim, na mesma planilha e na mesma aba. Também não é para sair fazendo abas diferentes dentro do mesmo arquivo. O arquivo deve ter apenas uma única aba sendo utilizada. Mas, Maia, e se for essa situação, que eu fiz uma coleta antes e depois, ou uma coleta no colégio A, depois no colégio B, e aí, como é que eu vou diferenciar? Você cria uma nova variável, né? Em uma nova variável em que você coloca, por exemplo, se coleta no primeiro momento, coleta no segundo momento. Então, escola em que a coleta foi realizada, escola A, escola B, escola A, escola B. Ou seja, transforma esses contextos e essas situações que você quer especificar para aquele conjunto de dados da tua pesquisa em uma variável. Aí você não precisa ficar criando arquivos diferentes ou abas diferentes. Cada coluna deve conter todos os dados de uma variável na pesquisa. Então, cada coluna da sua planilha, no Excel, ou no Google Sheets, ou em qualquer planilha eletrônica, cada coluna é uma variável. E uma vez que você coloca a sua variável naquela coluna, você não pode repetir em outras colunas. Então, por exemplo, se você colocou na primeira coluna a variável idade, 3 colunas depois você coloca assim, idade de novo. Não pode. Se a idade está ali na primeira coluna, a idade tem que ficar na primeira coluna de todos os participantes da sua pesquisa. E na primeira linha de cada coluna, devemos colocar o nome da variável. Isso é padrão em qualquer pesquisa quantitativa no mundo inteiro. A primeira linha da sua planilha vai conter o nome das variáveis. Então, na primeira linha, a gente não coloca dados. Na primeira linha da planilha, a gente vai colocar o nome das variáveis. Claro, no nome de acordo com a coluna que você quer que fique. Esse nome tem que ter algumas características, tá? Preferencialmente, o nome da coluna deve ter 8 caracteres ou menos. Tá? Por que isso? Porque alguns softwares mais antigos, de 20, 15 anos atrás, têm dificuldade para lidar com o nome de variáveis que tenha mais de 8 caracteres. De alguns anos para cá, isso não é mais um problema, mas meio que virou um costume. Isso quer dizer que se você quiser usar um nome de variável na sua coluna que tenha mais de 8 caracteres, pode utilizar. Provavelmente não vai dar problema não. Se der problema, aí você corrige, você bota um nome na coluna que tenha menos de 8 caracteres. Agora, o que é que deve ser evitado ainda hoje? Usar acento, tá? Evitem usar o tio, o circunflexo, evitem usar um acento. O trema também, que nem tem mais na língua portuguesa. E também evitem usar o C cedilha. Também é recomendado evitar o espaço, né? Dar um espaço entre uma palavra e outra. A maioria dos softwares hoje em dia já admite o espaço, mas se der problema, tira os espaços do nome das variáveis que deve corrigir. Eu vou mostrar para vocês como é que fica. Vejam aqui nessa planilha. Eu tenho aqui na linha 1 o nome das variáveis dessa pesquisa fictícia que eu vou explicar ela para vocês mais à frente. A gente vai trabalhar com ela durante toda a disciplina. Vejam que tenho aqui a linha 1
E na coluna A eu tenho a variável idade. Na coluna B eu tenho a variável peso. Vejam que nos nomes eu evitei usar espaço. Onde era espaço, o que foi que eu fiz? Eu coloquei underline. Estão vendo aqui? Eu coloquei um underline para que a gente não precise usar espaço. É uma forma de resolver o problema do espaço. E também, essas variáveis aqui têm menos de 8 caracteres, que a gente poderia até ter usado maior. Por exemplo, aqui onde tem este underline civ, eu poderia ter colocado estado civil, né? E, em vez de espaço, usado um underline, ou até mesmo colocado espaço mesmo. Mas eu prefiro evitar, porque na hora que a gente vai pegar essa planilha e exportar ela para um software de estatística, dependendo do software, pode dar problema. Então, eu já me acostumei a fazer assim. Eu faço com menos de 8, e onde eu preciso colocar um espaço, eu coloco underline. Não tem C cedilha, podem observar que não tem C cedilha aqui, e podem observar também que não tem acento. Cada linha, a partir da segunda linha, gente, né? Porque a primeira, a gente coloca o nome das variáveis. Então, da segunda linha em diante, deve conter todos os dados de uma unidade amostral, ou seja, todos os dados de cada participante ou de cada situação que seja aquilo que a gente está investigando na nossa pesquisa. E é de forma exclusiva. Então, se os dados a respeito do sujeito 1 estão na linha 2, devem vir apenas na linha 2 e não ficarem espalhados pela planilha. Vamos ver como é isso. Vejam aqui na nossa planilha. Na linha 1, nome das variáveis. Na linha 2, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o primeiro participante da nossa pesquisa fictícia. Esse primeiro participante, ele tem 44 anos, está pesando 87 quilos e tem 1,61 m. Todos os dados a respeito deste participante estão nesta linha. Não há outros dados a respeito dele em todo o resto da planilha. Tudo que eu tenho de informação a respeito deste participante está aqui na linha 2. E essa é a forma correta da gente preparar a nossa planilha. Cada sujeito é uma linha diferente. Gente, vale muito a pena a gente criar uma lista com todas as nossas variáveis, em que a gente explica o que é essa variável e quais as características dela. Por exemplo, aqui eu tenho uma variável que na minha planilha o nome dela vai ser Umanci. Poxa, Umanci, eu não sei o que é isso, é muito estranho. Então, eu vou explicar o que é. Umanci é uma abreviação de humor ansioso. Está aqui, o nome da variável, humor ansioso. E essa variável eu tirei da questão a seguir. Qual a intensidade desses comportamentos nos últimos 7 dias? Descrevo o que é isso, uma lista de comportamentos classificados como humor ansioso. Aponto a legenda que vai ser utilizada na hora de eu digitar os dados. Se o sujeito marcou nenhum é 1, leve 2, médio 3, forte 4, no máximo 5. E aí, o sujeito vai responder qual a intensidade desses comportamentos nos últimos dias, e tem uma questão anterior nesse questionário, e aí ele vai dizer se foi 2, se foi 4, se foi 1, ele vai marcar, e a gente vai digitar o número correspondente. Eu também tenho aqui qual é o tipo dessa variável, uma variável ordinal, e também indico se a variável é normal ou não. Questão de distribuição normal a gente vai ver nas próximas aulas. Então eu tenho que preparar uma lista com todas as minhas variáveis, explicando o que é cada uma, indicando as propriedades de cada uma, de forma que com essa lista eu vou poder saber o que é que eu preciso cruzar com o que é que significa cada código de uma variável na minha planilha, cada nome que é estranho, eu não sei o que é, eu não lembro o que é, aí eu vou na minha lista de variáveis, tá, então é esse nome que dá o nome da variável na planilha, está fazendo referência a essa questão aqui do meu questionário. E também quer dizer isso aqui, eu posso colocar o número 1, número 2 e o número 3 como resposta. Se aparecer o número 7, quer dizer que está errado, alguém digitou errado. Então, fazer uma lista das minhas variáveis na pesquisa é uma boa prática que a gente sempre busca fazer em pesquisa quantitativa. Para variáveis escalares e ordinais, a gente vai digitar apenas um número,
sem a unidade de medida. Então, olhem aqui no slide. Se eu tenho um peso, por exemplo, em 15 quilos, eu não vou digitar 15 kg. Eu vou digitar apenas 15. Mas, se eu quiser saber qual é a unidade de medida do peso que eu estou utilizando, aí na sua lista de variáveis tem que estar lá especificado que essa medida é em quilos e não em gramas ou toneladas, é em quilo. Então, é mais um motivo de por que eu preciso da minha lista de variáveis, porque na planilha eu não vou escrever 15 kg, eu vou escrever 15. E Maia, por que eu não posso botar 15 kg na minha planilha? Pode, né? Não existe uma lei que proíba. O problema é que se você for tentar fazer alguma análise estatística, a estatística não entende letra, só entende número. O software, ele não vai poder somar letra, ele só vai poder somar número. Então, se eu boto letra junto com número e mando fazer um cálculo de média aritmética, o software vai acusar um erro. Ele não vai conseguir entender o que é isso, kg. Ele só vai entender número, mas está número misturado com letra, então ele não vai te dar a média aritmética, ele vai te dar um aviso de erro. Então, se eu tenho uma variável idade medida em anos, eu não vou colocar 20 anos, eu vou colocar apenas o número 20. E na minha lista de variáveis eu explico que a unidade de medida está em anos. Se eu tenho um sujeito que ficou em primeiro lugar, eu não vou escrever primeiro lugar, eu vou colocar o número 1. E na minha lista de variáveis eu digo que 1 é igual a primeiro lugar. E assim eu vou fazer para toda a planilha. No caso de uma variável nominal, eu vou tentar o máximo possível também converter em número, tá? Mas dentro do possível. Digamos, por exemplo, que você pegou como dado o nome completo do participante. O nome completo do participante é muito esquisito você converter isso em número, então deixa o nome completo do participante mesmo. Mas se você tem uma variável como essa que eu coloquei aqui, que é estado civil, que está aqui no slide, eu posso dizer que solteiro é igual a 1, casado igual a 2 e viúvo igual a 3. Aí não vai dar problema. Então, é muito uma questão da gente ver na hora que a gente está preparando o nosso banco de dados, se aquela variável nominal eu posso ou não posso converter em um número. Se eu puder, é melhor converter em um número. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode até começar a limpar a nossa planilha, né? Para poder codificar aquilo que está em letra e passar para número. Vejam bem aqui, ó, eu tenho a minha variável estado civil. Essa minha variável, em vez de colocar estado civil, eu coloquei est, underline, civ. Mas aí eu sei pela minha lista de variáveis que isso quer dizer estado civil. E aqui no caso eu tenho solteiro, casado, e tenho viúvo e divorciado, né? Então, eu tenho 1, 2, 3 e 4. Tenho solteiro, casado, viúvo e divorciado. Tá, vamos lá. Então, como é que eu troco as palavras por números? Eu vou primeiro aqui selecionar. Vejam que eu cliquei com o botão esquerdo em cima da letra E, e aí ele me seleciona a coluna inteira. Depois eu vou aqui para esta ferramenta que é localizar e selecionar esta ferramenta bem aqui. Clico nela e eu quero substituir. Como eu quero substituir, eu vou clicar nesse termo aqui que é autoexplicativo, substituir. Eu vou primeiro, por exemplo, trocar solteiro. Eu vou escrever aqui, ó, solteiro, e eu vou substituir solteiro pelo número 1. E eu vou fazer tudo de uma vez para a gente não perder tempo. Se eu colocar aqui e substituir, ele vai fazer de 1 por 1. Mas eu quero fazer tudo de uma vez. Então eu vou colocar substituir tudo. Tá? Agora eu vou pegar o casado e vou substituir pelo número 2. Casado, vocês vão observar que vai virar o número 2. Estão vendo? O que é que falta agora? Falta viúvo, e aí eu vou colocar viúvo aqui, e vou colocar o número 3, substituir tudo,
Falta agora o divorciado. E vou colocar o número 4. Substituir tudo. Pronto, fizemos 54 substituições. Eu tenho que ter na minha lista o que é que significa cada um. Do contrário, quando eu for fazer a análise, eu vou olhar para esse monte de números que está aqui e não vou saber o que é. O que é o 3? O que é o 2? O que é o 1? É muito fácil quando a gente está fazendo, mas imagine que a gente tem uma pesquisa com 200 variáveis. Vai chegar uma hora que você não vai lembrar. Então, a gente precisa da nossa lista de variáveis para saber o que é o que, tá? Outro cuidado que a gente deve ter é com o separador das casas decimais. A gente tem que checar se o nosso sistema operacional, ou seja, o Windows, o Linux ou o iOS, ele está usando vírgula ou ponto para separar as casas decimais. Se o meu sistema, incluindo aí sistema operacional e o programa que eu estou utilizando, estão em língua inglesa, a gente tem que usar o ponto. Se o meu programa ou software, e o meu sistema operacional estiver todo em português, eu vou usar vírgula. E aí, como é que eu descubro? É testando. Faz uma fórmula, faz uma soma usando casa decimal e vê se ele entende aquilo como o separador do milhar ou o separador da casa decimal. Faz um testezinho antes, né? Se o teu sistema operacional e o teu programa estiver em português, é vírgula. Se ele estiver em inglês, é ponto. E aí você faz um testezinho antes para ver como é que está. Quando eu for digitar uma informação quantitativa, eu tenho que digitá-la na mesma unidade. Eu não posso misturar unidades ou referências diferentes. Então, por exemplo, se eu tenho a idade de uma criança de 2 anos e 5 meses, eu não vou colocar 2A5M. Primeiro, o software de estatística não vai entender A e M como se fosse algo que especifica a unidade. Ele vai entender como letra pura e simples. E aí, se você misturou com número, ele não vai conseguir fazer nenhuma operação matemática com isso aqui. Nada, nenhuma operação matemática, vai apenas dar a resposta de erro. Então, se eu tenho que especificar que alguém tem 2 anos e 5 meses, eu tenho que usar uma unidade só. Ou eu uso apenas anos, ou eu uso apenas meses. Então, por exemplo, 2 anos e 5 meses, eu posso colocar como 29 meses. Pronto. E aí eu resolvo o meu problema. Sempre que vocês se depararem com uma situação como essa, vocês usem uma unidade só. Convertam tudo o que for necessário para aquela unidade que foi escolhida e usa ela como padrão, de forma que 29 meses, que são 2 anos e 5 meses, no software de estatística a gente vai colocar apenas 29. A gente não vai nem colocar o M também, vamos colocar 29. Uma coisa muito comum que acontece quando a gente vai aplicar um questionário numa comunidade ou numa dada população, é que nem todo mundo vai responder tudo que a gente pergunta. Várias pessoas, inclusive, vão entregar o questionário completamente em branco. Isso acontece com uma frequência bastante alta, tanto do sujeito pular a questão e deixar em branco, como também ele não querer responder, mesmo tendo se oferecido para responder, depois ele muda de ideia, ou está com pressa, ou acha o questionário muito longo, aí deixa logo tudo em branco, de um certo ponto em diante. E quando isso acontece, também às vezes do sujeito marcar todas as alternativas de um item, ou seja, ele anula. Quando isso acontece, a gente vai chamar esse fenômeno na planilha de missing value. Geralmente a gente chama só de missing. Então, quando vocês ouvirem essa palavra, missing, nas aulas mais à frente, vez por outra eu vou falar, olha gente, tem um missing aqui. O que é um missing? É uma célula que a gente tem que deixar em branco, porque o sujeito não respondeu à questão ou ele anulou aquela questão de alguma forma. Então, sempre que o sujeito não responde ou anula, a gente não coloca 0. A gente também não escreve missing. A gente simplesmente deixa a célula vazia. Simplesmente a gente não preenche nada naquela célula em que não houve resposta por parte do sujeito. Apenas deixa vazio. Vou mostrar aqui para vocês. O sujeito que está na linha 23 da nossa planilha, ele deixou, olha aqui, 2 respostas em branco.
e aí a gente não coloca nada. Continua branco, ficará branco, temos um missing aqui e temos outro missing bem aqui. Sempre que a gente tem que digitar um conjunto de dados, principalmente se a amostra for grande ou tiver muitos dados para a gente digitar, é importante a gente ter algum sistema para fazer o controle de qualidade da digitação, ou seja, alguma estratégia, alguma sistemática para se verificar se os dados foram digitados corretamente ou não. A forma mais comum que a gente tem utilizado em pesquisa quantitativa para fazer isso é designar 2 digitadores independentes para digitarem de forma que um não tenha contato com o outro todos os questionários. E daí, ao final, você vai ter 2 planilhas, a que foi digitada pelo primeiro digitador e a que foi digitada pelo segundo digitador. Você compara essas planilhas, e tem formas automatizadas de fazer isso no Excel, você compara as 2 planilhas e tenta localizar onde houve uma discrepância. Onde tiver tido uma discrepância, você vai no questionário original para ver qual é a informação correta, para ver qual é a informação que realmente deveria estar na planilha e faz a correção do erro de digitação. Uma vez que você tem o seu banco de dados com tudo digitado e já fez o controle de qualidade, agora a gente vai começar a fazer a limpeza do banco de dados. O que é isso? É a preparação da planilha para fazer análise ou exportação para outro programa. Ou seja, você vai preparar a sua planilha para as primeiras análises ou você vai preparar a sua planilha para ser lançada aberta em um outro programa. É muito comum que a gente digite os dados no Excel, isso é muito comum, e do Excel a gente leve essa planilha para o software de estatística. Uma das coisas que a gente pode precisar fazer é criar novas variáveis utilizando variáveis que já existem na nossa planilha. Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Vamos lá, vamos colocar uma variável nova aqui na nossa planilha. Bem, eu tenho peso, eu tenho altura, e eu quero calcular uma variável nova chamada IMC, que é Índice de Massa Corpórea, entre o peso e a altura. O índice de massa corpórea é uma medida que serve para dizer para a gente como é que o peso se distribui proporcionalmente em função da altura em um sujeito. É uma medida muito utilizada quando a gente trabalha com transtornos alimentares ou então obesidade. Vamos lá. Primeira coisa para eu criar a variável nova é que eu preciso de uma coluna, né? Então eu vou clicar aqui, ó, com o botão esquerdo, eu cliquei em cima da letra D e aí eu selecionei a coluna inteira quando eu fiz isso. Vou agora clicar com o botão direito, novamente em cima da coluna D e na letra D, e vou selecionar a opção Inserir. E aí ele me cria uma nova coluna D. No caso aqui, limpa, vazia, para eu poder trabalhar. Então, eu vou colocar IMC, que é o nome da variável nova. E essa variável eu vou calcular a partir do peso e da altura. O índice de massa corpórea é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, eu tenho que fazer essa fórmula em que o peso vai ser dividido pela altura ao quadrado. Lembrando da aula passada, se eu quero uma fórmula, eu tenho que colocar o símbolo de igual. E eu quero que o peso, então eu clico aqui, ó, na célula B2, seja dividido, então eu vou colocar o sinal de barra pela altura ao quadrado. Uma forma simples de fazer o quadrado é a célula vezes ela própria. E aí eu fecho parênteses, né? Lembrando que o Excel ele vai calcular primeiro o que está dentro do parênteses. Então, a primeira operação matemática que ele vai fazer vai ser C2 multiplicando C2. Em seguida, ele vai pegar o B2 e dividir pelo valor desta multiplicação. Eu vou apertar o sinal de Enter, e aí eu tenho que o IMC do sujeito que está registrado na linha 2 é 33. Bem, o pessoal aqui embaixo está em branco, ó. Aqui não tem nada. E aí, eu vou ter que fazer essa fórmula para cada um 300 vezes? Não. Existe uma forma de fazer isso e que não é usando Ctrl+C, Ctrl+V também, porque senão eu vou ter que fazer Ctrl+V 300 vezes, ou melhor, 299 vezes, né? Também não faz sentido. Tem uma forma mais simples e mais apropriada da gente resolver esse problema.
Vejam que quando eu coloco o mouse em cima desse quadradinho bem pequenininho que está aqui na caixa de seleção verde, o mouse muda de formato. Estão vendo que o cursor do mouse, melhor falando, está mudando de formato? O cursor muda. E o que é que eu faço? Eu vou colocar o cursor do mouse bem em cima desse quadradinho verde pequenininho, vou segurar com o botão esquerdo e vejam o que é que ele faz. Ele replica a fórmula para a linha de baixo. E ele replicando também a seleção de forma correta dos valores para fazer o cálculo do IMC que eu quero. Vejam só, aqui eu tenho a fórmula que pega B2 e C2. Quando eu venho para cá, eu tenho a fórmula que pega B3 e C3. Ele está fazendo do jeito que eu quero. Se eu uso copiar e colar, ele vai copiar B2 e C2. Eu não quero B2 e C2, eu quero B3 e B3. Então, copiar e colar não funciona. Eu tenho que usar essa ferramenta de colocar o mouse no quadradinho da caixa de seleção, segurar com o botão esquerdo, não é clicar, é segurar e arrastar para baixo. Vamos fazer. Então, vejam, eu estou colocando o mouse bem aqui, vendo? Aí eu clico o botão esquerdo e seguro o botão esquerdo, e aí arrasto lá para baixo. Vamos até quando chegar no número 301. Chegando, pronto, chegamos. E aí a gente tem o IMC de todos os participantes, sem precisar a gente fazer a conta de um por um ou digitar a conta de um por um. Tenho aqui tudo pronto. Outro procedimento que a gente tem que fazer é classificar os valores, na nossa planilha de acordo com as categorias que o software usa para classificar esses valores. Vou mostrar para vocês como é que é. Na nossa planilha, criamos a variável IMC. Ela está bem aqui. Então, o que eu vou fazer agora é explicar para o Excel se isso é um texto, se isso é um número, se é uma data ou se é um valor financeiro. Então, o que eu vou fazer é selecionar, e para selecionar eu estou apertando a tecla Shift e a tecla direcional seta para baixo. Vem aqui, ó. E aí eu vou até o sujeito 300. Estamos chegando, chegamos, passou um pouquinho, opa, pronto. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou clicar com o botão direito em cima, e bem aqui eu tenho essa opção aqui, formatar células. Tenho esta opção bem aqui, que eu cliquei com o botão direito, apareceu esse menu, e agora eu vou selecionar a opção formatar células. Ao fazer isso, na primeira aba, eu tenho a aba número. E eu tenho as categorias. O que eu tenho que fazer é classificar todas as variáveis da minha planilha. Tenho que fazer isso para todas as variáveis. Essa primeira categoria geral é quando você não tem um formato específico. É quando você, por exemplo, quer misturar letra com número, com símbolo, com tudo. Então, geral, cabe qualquer coisa. O que a gente vai mais utilizar são essas duas aqui, número e texto. É o que a gente mais vai utilizar, ou número ou texto. De forma geral, é o que a gente mais usa. Vez por outro, a gente vai fazer data, mas é mais raro. Geralmente, a gente vai usar número e texto. No caso do IMC, é número, né? E ele está me dizendo aqui que é um número, ele está até me dando um exemplo, que tem duas casas decimais. Eu poderia colocar 3, e aí ele me dá já como é que fica o exemplo. Poderia colocar nenhuma, e aí ele deixaria como um número inteiro, e ele faz automaticamente o arredondamento, ele arredonda de forma automática. No caso, me interessa apenas uma casa decimal. Como é que a gente decide pela quantidade de casas decimais? A gente tem que pensar assim, até quantas casas decimais isso tem impacto na minha análise descritiva, por exemplo, em termos percentuais? Será que 3 casas decimais, o 0,001 a mais ou a menos, afeta em termos percentuais os meus resultados? Não. Então eu posso diminuir as casas decimais.
Então depende muito do que a gente quer. Geralmente a gente usa essa referência, né? Até que ponto isso vai afetar a apresentação dos meus dados e também até que ponto isso vai afetar a minha precisão, quão eu dependo de precisão. No caso no IMC, eu só preciso de uma casa decimal, então eu vou deixar uma casa decimal e aí ele coloca todos os números em casa decimal. Agora vejam aqui a variável renda. A variável renda é medida em reais. Reais, eu vou até os centavos. Então, eu estou aqui com 4 casas decimais. Será que eu preciso de 4 casas decimais? Não preciso. Então, eu poderia colocar com 2 casas decimais. No caso, eu preciso selecionar. Então, vou apertar a tecla Shift e vou descer até lá embaixo, chegando perto do 300. Vamos lá selecionar. Vou clicar com o botão direito. Formatar célula, eu poderia colocar moeda no formato de reais, mas tem um problema. Quando eu coloco no formato de moedas, ele vai acrescentar o R-cifrão. Quando eu for levar isso para um software de estatística, esse R-cifrão é letra e vai estar misturado com número. Não pode misturar letra com número quando a gente tem uma variável quantitativa. Eu só coloco apenas número. Então, em vez de moeda, eu vou colocar número. E aqui, no meu dado original, eu tenho muitas casas decimais. Eu não preciso de tantas casas decimais assim, eu só preciso de 2, que é a dos centavos. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 casas decimais. Vou apertar OK, e ele reduziu e arredondou para 2 casas decimais. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente usa a ferramenta filtro dos softwares de planilha para verificar se houve algum erro de digitação ou se a gente tem algum problema com a nossa planilha. Temos aqui a variável sexo, em que 1 é masculino, 2 é feminino. Agora imagine uma situação fictícia em que, bem aqui nesse sujeito, houve um erro de digitação e alguém, em vez de 1, 2, colocou, ó, 4. Bem diferente, né? Em vez de 1 e 2, a pessoa digitou 4. Como é que a gente poderia usar a ferramenta de filtro para localizar esse erro bem aqui? Vejam só. Primeiro eu tenho que ativar o filtro na nossa planilha. Como fazer isso? Eu vou clicar no número 1 e aí ele seleciona toda a linha do cabeçalho. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou clicar bem aqui, ó, nesse botão que tem classificar e filtrar. Em outros softwares de planilha, geralmente vem só o símbolo do funil, com a palavrinha filtro. Vamos clicar aqui e agora eu vou selecionar a opção filtro. No que eu fiz isso, ele colocou uma caixa de seleção bem aqui no cantinho. Estão vendo? Eu vou até selecionar a linha. Pronto. Em todas as caixas ele colocou um botãozinho bem aqui. Aí eu clico nesse botãozinho e ele me diz quais são as opções que eu tenho na minha coluna. Essas opções bem aqui, ó, eu tenho selecionar tudo, eu tenho todas as situações em que aparece o número 1, todas as situações que aparece o número 2 e todas que aparece o número 4. E eu também tenho outra coisa bem aqui importante, ó, ele está me dizendo que existem células vazias, o que significa que eu tenho missing nessa variável. Tem células nessa coluna ou nessa seleção de dados que estão vazias. Então eu posso, por exemplo, dos meus dados, selecionar apenas os homens. Eu clico aqui, ó, número 1, e ele me mostra apenas os homens. Estão vendo? Ó? Então eu posso fazer a partir daqui um levantamento de informações a respeito apenas dos homens, usando a ferramenta de filtro. Vamos mudar, eu vou colocar aqui, ó, apenas as mulheres. Então, número 2. Posso fazer também apenas as células vazias. Tenho aqui, ó, 3 missing, tá vendo? 3 pessoas não responderam essa questão ou responderam de forma nula. E aí, se eu quiser todo mundo de novo, é só selecionar tudo e ele me coloca tudo novamente. Mas vamos lá localizar o nosso erro, digamos assim, de digitação. Eu sei que nessa coluna ou tem o número 1, ou tem o número 2, ou é missing. Então, o que é que esse 4 está fazendo aqui? Para corrigir isso, eu deixo apenas o 4, que é o elemento fora da caixinha, digamos assim, o elemento estranho.
marco, e aqui eu encontrei o sujeito. Então eu tenho que ir no questionário desse sujeito, ver o que foi que aconteceu, né? Ver qual foi o erro de digitação que aconteceu. Então a ferramenta de filtro me permite localizar o missing, e a ferramenta de filtro me permite localizar algum valor que não esteja dentro do que a gente esperava.